um tempinho ali para o pessoal começar a chegar, né? Tem um pessoal entrando ainda. Então, como sempre, esses 10 minutinhos de praxe para aguardar os alunos entrando, ok? Já já a gente inicia a nossa aula e continuamos nossa aula de iluminismo. Pode falar, Sabrina. Para quem está entrando agora, a gente está dando aquele 10 minutinhos de praxe, tá bom? Para aguardar os demais alunos, ok? E aí a gente inicia. Ok.
Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos continuar então nossa aula. Continuar, na verdade, não, iniciar, né, nossa matéria de filosofia. Desculpa, nossa, é tanta matéria que eu ministro, então, de história, do 8º ano. Então, essa matéria, só uma critério, eu não iniciei com vocês iluminismo, né, semana passada, né, eu terminei, na verdade, Reforma Protestante, né, é isso? Isso. Beleza, Maria. Miguel, não tá mudo não, cara, então tenta sair e entrar, às vezes melhora seu som. Professor, Oi, Gabriel. vai precisar do caderno? Boa pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem ir copiando o que eu vou passando? Ou vocês preferem que eu mande o slide para vocês e vocês copiam a hora que vocês quiserem e tudo mais? Mandar slide. Pra gente copiando agora. Mandar slide. Mandar Por slide. mim, tanto faz. Mandar slide. Copiar agora. Tanto faz. Mandar Por slide. mim, tanto faz. Melhor agora, né? Eu prefiro copiar agora, porque senão depois aí eu não copio. Eu também Entendi. prefiro copiar agora, professor. Fica muita tarefa. Beleza. É que assim, a aula ela desenrola melhor vocês copiando depois e tudo mais. Porque vai num ritmo mais rápido, mas não tem importância, o que vocês preferirem. Eu posso disponibilizar também o slide depois, tá? Então, para quem prefere copiar depois, fica tranquilo. E essa aula vai estar gravada e ela vai estar no YouTube também, tá, gente? Então, vocês vão ter a possibilidade de assistir ela de volta no YouTube, né, de novo, no YouTube, quando vocês sentirem a necessidade aí de trabalhar ela, beleza? Professor, ficar mas famoso? todo mundo vai estar no YouTube? Vou ficar famoso? Não sei, Felipão, depende do que você vai falar na aula aí. Raiz quadrada de 6 é igual a 7. Isso. Mas, professor, ela vai estar para todo mundo do YouTube ou só para, tipo, a gente? Não, para todo mundo, por quê? Ah, porque eu não queria aparecer para todo mundo, não. Oh, ele é Mas eu sou tímido. tímido. Ele é tímido. Mas eu acho que ninguém vai querer assistir uma aula, né? Ninguém vai lá, vamos ver o que o 8º ano está aprendendo hoje sobre iluminismo. Faz sentido nenhum. Eu posso colocar não listado também e eu compartilhar para vocês o link. Porém, para achar quando ele não listado é mais difícil, tá? Porque ele não fica disponível lá no canal, lá, ele fica meio que fora dele. Então, por isso que eu coloco o público lá e já era. Bom, meus amigos, vamos lá então. Eu vou colocar os slides aqui primeiro, beleza? Para quem quiser ir acompanhando pelos slides. Professor, aí você vai dar até pra gente copiar? Então, essa é a questão. Eu vou ter que ir mais devagarzinho, tá bom? Por conta do tempo para as pessoas copiarem aí. Professora, vai até 2h40, né? Você falou professora ou professor? Não entendi. Professor. Vai, até as 2h40. Vocês aguardam só um minutinho que eu tô colocando ali no grupo para vocês, tá? Professora, a Isabelle está perguntando se depois você vai colocar no Classroom para quem não copiar agora. Melhor, né? Às vezes até colocar lá no Classroom do que no WhatsApp. Vocês acham melhor?
Eu prefiro no Melhor, WhatsApp. pessoal. Eu acho que o WhatsApp é melhor. No WhatsApp é melhor. WhatsApp é melhor? Não, vocês Não sei, nunca... os dois. Tá, vou colocar nos dois então. Pode ser? Isso, senhor, vai dar certo. Aí nos dois é... Bom, do WhatsApp então, tô colocando ali. Oitavo G, foi. Oitavo F, foi. Só um minutinho aí, galera. Bom, quando os professores publicam alguma aula para vocês no Google Sala de Aula, eles colocam no mural ou eles colocam na atividades? Atividades. Atividades. Professor, hoje eu tô usando o e-mail do meu pai porque eu não tô em casa. Tudo bem. Tudo Só bem, por fica hoje. tranquilo. Tudo bem, fica tranquilo. Bom, galera, daqui a pouco eu coloco uma atividade lá com essa aula, tá bom? E aí a gente toca aqui a nossa aula até as 12h40. Aí que temos um aluno ainda querendo entrar. Luana. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aí é a nossa aula de iluminismo, beleza? Vamos iniciar ela. Só lembrando que essa aula está gravada, tá bom? Vai estar gravada e vai estar lá no YouTube, então vocês podem assistir e acessar ela novamente. E hoje nós vamos, de fato, iniciar a nossa aula, o nosso conteúdo de 8º ano, beleza? Então vamos trabalhar Oi, amigo. Olha que interessante, eu estava fazendo uma tarefa hoje, e aí eu fui pesquisar uma coisa e encontrei o Kant. Ah, mentira. Foi, e a filosofia dele. Que legal. Bacana. E que matéria que era? Ou você não era de matéria nada? Não, eu fui fazer um negócio de geografia, e aí eu pesquisei... Eu não esqueci o que eu pesquisei, mas eu só sei que encontrei lá nas pesquisas do Google. Ai, que massa. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Galera, o que é o movimento iluminista? Isso é muito importante. Eu queria que, antes de iniciar, de fato, a leitura do slide, para quem já vai copiar, fique à vontade, para iniciar, eu gostaria de propor a seguinte: existe uma mudança de paradigma acontecendo. Como assim mudança de paradigma? Existe agora, durante esse período que vai do Renascimento cultural até a Revolução Francesa, uma mudança de mentalidade social, beleza? E essa mudança, ela é muito complexa. Por quê?
primeiro, ela não atinge a todos, tá? Ela vai atingir um grupo intelectualizado, um grupo de pessoas que vão estudar, vão ser cientistas, pesquisadores e tudo mais. A Igreja Católica não vai mais dominar o imaginário das pessoas. Quando eu falo dominar o imaginário, é aquela dominação onde as pessoas acreditam tudo que a palavra da igreja diz, tá ligado? Acredita tudo que os padres dizem, guiados, né? São guiados pela igreja. Existe uma mudança de paradigma muito grande. Então, assim, quando eu digo para vocês que não atinge a todos, é porque boa parte do campesinato, das pessoas que vão trabalhar ainda em relação servil, vão ser dominados por esse imaginário. Porém, a gente vai ter grupos urbanos, pessoas que vão frequentar universidades, como Galileu Galilei, que fez medicina, astronomia, matemática e outros caras que vão fazer isso, e artistas que vão trazer novas leituras, né? Essas pessoas são ateias? Não, elas acreditam em Deus ainda, e muitas das religiões ainda. Por exemplo, René Descartes, ele é um iluminista e ele é católico, inclusive vai provar a existência de Deus através do raciocínio lógico, que é fantástica a teoria dele. Bom, veja só, o que nós temos diante da nossa aula é uma mudança de pensamento de grupos que vão influenciar o poder, tá? Os iluministas, né, a era da ilustração, iluminismo, da luz, daquele que joga a luz e ilumina o caminho, então você consegue ver com mais clareza a realidade, e daí que vem essa palavra, né? Nós vamos ter um grupo que vai influenciar diretamente o poder religioso, o poder político, tá? Então, muito, muito, muito poderoso mesmo. Eu vou contar coisas aqui para vocês, né? Que alguns filósofos iluministas vão discorrer, e que reis vão acatar, né? Inclusive vão ser chamados de déspotas esclarecidos. O que é um déspota? É um rei, tá? Um rei que vai pesquisar, estudar, que vai escutar o que os iluministas pretendem, né? Então, nós temos aqui diante de nós, galera, uma mudança. E que mudança é essa? Uma mudança que vai ser radical, porque o que está constituído como monarquia absolutista, ela vai se desfazer. E ela vai se desfazer por conta desse movimento aqui, tá bom? Por conta do iluminismo. E aí, galera, vamos aqui a primeira informação. É do século XVII ao século XVIII. O século XVII começa em 1601, tá bom? E aí vai até o século XVIII, 1700, lá vai pedrada e tal. Galera, definição: movimento intelectual, base das revoluções burguesas. Aí eu tenho uma pergunta importante para fazer para vocês. Quando eu falo a palavra burguesa, vocês entendem de forma pejorativa, né, negativa, pejorativa não, é pejorativa, eu falo sempre errado, pejorativa ou positiva, uma coisa negativa ou positiva quando eu falo a palavra burguesa? Depende do assunto. Negativa. A maioria das vezes negativa. Eu ia falar isso agora, a maioria das vezes negativa. É verdade. Se eu chamar a Maria Clara pode ser positivo, mas para mim... Se eu chamar a Maria Clara de burguesinha, ela vai se sentir ofendida? O que você acha, Maria? Eu vou. Vou chorar no banho. Galera, a palavra burguesa, ela virou meio que uma ofensa, né? Não sei por quê. Não sei por quê mesmo, assim. Porque a nossa sociedade, ela é burguesa, né? Todos nós somos burgueses. Não porque nós temos lojas ou temos comércio, mas a nossa mentalidade é burguesa, né? Nossa concepção de liberdade, de igualdade, de justiça é burguesa. É burguesa porque saiu do iluminismo. E o iluminismo criou as bases da sociedade burguesa. Então, veja só, a gente tende a chamar uma pessoa assim de burguesa de modo
quando é de modo pejorativo, é que ela é riquinha, tal, ela é alienada, só tem grana, quer gastar, tal, essas coisinhas assim. Mas, na verdade, cara, a sociedade ocidental, ela é burguesa. Nós vivemos sobre as bases de uma burguesia, né? De uma sociedade que cunhou uma forma de pensar. Hoje a gente vai sair, a gente não vai mais na quermesse como a gente ia na Idade Média ou no século XVI, XVII, né? Onde a igreja era dominante em seus eventos, né? Entretenimento, era a igreja que dominava todo esse espaço, né, cultural. A gente não vai à igreja estudar, né? Alguns ainda vão, né? Algumas igrejas, algumas escolas religiosas, como o Marista, que a gente tem aqui, o Nossa Senhora das Dores, mas eles estão longe de ser religiosos, tá, gente? Eu sei disso, dei aula lá no Marista. Tão longe de ser mesmo. Apesar de ter uma igreja enorme e linda lá dentro, inclusive do Marista. Mas veja só, tão longe de ser. É um ensinamento muito mais, um conhecimento, um ensino muito mais iluminista. Né? Oi. Eu não sei ao certo, mas a minha mãe estudou no Marista quando ela era pequena, e eu acho que ela fez... não sei qual que é o termo certo, mas as pessoas que fazem aula na igreja para se tornar aprendiz lá. Exatamente isso, eu não estava lembrando o termo. Mas ela acho que fez isso. Não, a maioria fez. A maioria, assim, de Uberaba fez, assim, saca? Mas não é o comum, não. Não é nem obrigatório também, não. Pelo menos não é mais, né? Mas veja só, galera. Temos, então, algumas escolas ainda que têm essa concepção, sim, mas antes era muito severa, era uma coisa muito poderosa. As principais universidades do mundo europeu, elas nascem dentro de uma esfera religiosa, né? São da igreja. Então, temos esse domínio, né? Agora não. Agora a gente tem uma concepção burguesa de sociedade, né? Nós pensamos de forma burguesa, nós pensamos de várias concepções, né, da nossa sociedade de uma perspectiva burguesa. Então, por exemplo, o que nós vamos falar aqui agora é uma perspectiva burguesa, tá bom? Então, liberdade, tolerância religiosa, economia. Nós vamos falar sobre economia, a gente vai estudar Adam Smith agora, um dos pais da economia liberal, um pensador assim, fantástico, e as bases da burguesia que a gente conhece hoje. Tá? O cara escreveu o que fundamenta o que a nossa economia é hoje. Então, assim, bastante importante essa aula. Inclusive, quando eu dou aula no cursinho, né, para os meus alunos que vão prestar vestibular e tudo mais, o Enem, o FUVEST, o Unicamp, a UFGV aqui perto da gente, perto, modo dizer, porque lá BH é longe pra caramba, eu falo para eles, essa aula é muito importante. Essa aula é muito importante porque tudo que vai acontecer após o iluminismo vai ter cara de iluminismo. Tudo. Não estou mentindo, tá? Professor, mas vai ter escravidão no Brasil até 1888. E a escravidão no Brasil vai acabar por conta do iluminismo. Vocês têm uma noção. Mas vai ter Revolução Americana. A Revolução Americana rebelião baseada no iluminismo. Vai ter um texto chamado Bom Senso, Thomas Pike, que escreveu, que vai influenciar a Revolução Americana, que vai ter palavras de John Locke lá, para vocês terem uma noção, que são as palavras que eu vou falar para você daqui a pouquinho aqui. Então, olha a envergadura, a importância do iluminismo para o resto do mundo. Professor, mas teve as revoluções da América Latina. Todos que fizeram revoluções da América Latina estudaram na Europa, estudaram o iluminismo e vieram para a América Latina fazer. Então, Simão Bolívar, José São Martín também. Então, sim, um monte de cara que guiou as principais revoluções de emancipação, de independência na América do Sul, na América Latina, estudaram o iluminismo na Europa. Tá bom? Então é muito importante. Confidência Mineira, Conjuração Baiana, várias revoluções aqui no Brasil também, revoluções, né, tentativas de insurreição, também foram baseadas no iluminismo. Essa aula é importantíssima, muito importantíssima. Galera,
Definição, movimento intelectual, base das revoluções burguesas. Falei tanto que eu acho que quem estava querendo copiar, copiou tudo, né? Galera, características gerais. Humanismo, valorização daquilo que é humano. Então, como o ser humano pensa, a vontade humana, a liberdade humana, a justiça humana, tudo isso é valorizado. Não tem nenhum item aqui falando assim, valorização do teocentrismo, ou valorização da Igreja Católica, ou valorização das palavras de Deus. Não tem isso. É focado no ser humano, tá? Racionalismo, né? Uma concepção e teorias pensadas e baseadas na razão, no A mais B, tá? No discurso coerente, argumentativo e não fantasioso, fictício, baseado em mitologia, tá? A mitologia muitas vezes vai ser usada como metáfora, como, por exemplo, o Thomas Hobbes no livro dele, O Leviatã. Cientificismo, galera. Um dos nobres que vão acabar morrendo decapitado na Revolução Francesa é Lavoisier. Lavoisier, ele foi o cara que pensou muito sobre a química e ele chega a uma conclusão absurda de inteligente, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele era iluminista e era um grande cientista. Vamos ter Galileu Galilei, vamos ter Pascal, vamos ter Isaac Newton, tá? A gente vai ter a ciência pungente nesse período. A ciência vai dizer assim, ó, eu entrego resultados. O que a igreja entregou? Guerra. A igreja entregou guerra, morte, perseguição. É isso que a igreja está entregando para as pessoas na Europa. Vai ter uma guerra, galera, chamada Guerra de 30 Anos, né, que é de 1830, não, é a Guerra de 30 Anos, que é a primeira guerra em escala, assim, muito parecida com a da Primeira Guerra Mundial. Então, foi a maior guerra que houve na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Professor, mas teve a Guerra Franco-Prussiana. Tudo bem, foi muito próximo da Primeira Guerra Mundial, porém ela não foi de uma grande envergadura como a Guerra de 30 Anos, que vai envolver quase todos os países europeus, para vocês terem uma noção, se não todos. Então a Guerra de 30 Anos é uma guerra religiosa, de católicos versus protestantes, sabe? É isso que a igreja está entregando, que a religião está entregando. E a ciência está entregando máquina a vapor, cara. A ciência está entregando fábricas muito melhores. A ciência está entregando instrumentos náuticos onde as pessoas conseguem chegar e dar a volta ao mundo de uma forma muito mais rápida, prática e sem muito desafios, né, como era antes. Então, veja só, a ciência está entregando tecnologia e avanços científicos que o mundo nunca tinha visto, né? Imagina vocês se depararem, né, vocês estão na França quase medieval, se depararem com uma locomotiva a vapor, cara. Que é isso? O bagulho carrega toneladas e toneladas e toneladas de mercadoria, de produtos, de matéria-prima, né? A gente aqui em Uberaba tem a Mogiana, que muitas pessoas aqui já passaram ou moram perto da Mogiana, ou passam, tem que passar pela trilha do trem, e muitas vezes viram, né, o tanto de coisa que esses trem conseguem carregar, né? Então isso é fantástico, fantástico, tá? Bom, galera, uma visão anticlerical. Pergunta para ver se todo mundo está escutando ou se vai entender errado. Visão anticlerical quer dizer uma visão contra a igreja? Pergunta. Não sei dizer. Professor, eu acho que não, mas em algum... Não contra a igreja, mas em algum aspecto dela. Isso mesmo. Quando fala clero, galera, não é a igreja, são os sacerdotes da igreja. Estamos falando, eles têm uma visão anticlerical contra bispos, contra essa elite da Igreja Católica que domina a economia da França, da Inglaterra, da Itália, que tem territórios gigantescos, que são corruptos, que são exploradores da inocência das outras pessoas, tá? Estamos falando de papas que estão só no jogo político, só no jogo de poder, não está nem aí para os fiéis de fato mesmo, né? Estamos falando desse... Religião, né? Oi? E nem para a religião.
Eu não entendi de novo. Para a religião? Nem para. Nem para a religião. Isso, muito bom. Nem para a religião, nem para os ensinamentos de Cristo. Né? Vocês viram aí na aula de Reforma Protestante as acusações de Martim Lutero contra a Igreja Católica, as 95 teses. Cara, indulgência, simonia, nepotismo. O nepotismo é o Papa tinha filho bastardo, o cara tinha filho bastardo, como é o caso que apresenta no livro do Maquiavel, o Borgia, César Borgia, ele era era chefe de um principado italiano só porque ele era filho de um papa, né? E aí fica nessa troca de poder, sabe, beneficiando seus filhos, né, e tudo mais, né? Claro que nada era oficial, todos eram bastardos e tal, porque não podia ser, mas eles ficavam privilegiando seu próprio grupo, né? A corrupção corrosiva, né, que a gente tem, inclusive, na nossa política, tinha naquela época, né? Não estamos falando de período santificado. Claro que existiam pessoas maravilhosas dentro da igreja, como o João 23, que eu acho que eu contei para vocês um pouco, falei um pouco dele, a gente tem até uma avenida com o nome dele aqui, pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, né? Foi um grande papa, foi um dos melhores papas que a igreja já teve, assim, e em um período muito difícil, inclusive, né, que é final da Segunda Guerra Mundial. Bom, galera, visão anticlerical, então, tá? Ante esse clero abusivo, né, da sociedade. Ideal de ruptura com o antigo regime. Então, o iluminismo nasce em contrapartida a injustiças que o iluminismo, que o antigo regime chamado absolutismo, ou absolutismo monárquico, ou despotismo, cria. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um poder absoluto. O que é um poder absoluto? Os reis controlavam a economia, a sociedade, a justiça, o exército, tá bom? E a religião. É isso que a gente está vendo, tá bom? É difícil ser rei, então, né? Difícil, né? Os caras mandavam muito. E por conta disso, vai surgir um grupo intelectualizado, estudado, que vai criar as bases do que a gente tem hoje, como nossas constituições, por exemplo. E aí eles vão pensar muito nas injustiças que esses reis cometem, né? Inclusive, eu vou contar alguns casos para vocês aqui, de reis terem que se retratar porque um iluminista acusou ele de ser injusto. E um rei, o cara que foi colocado lá, segundo a teoria de Jacques Bossuet e de Jean Baudin, pelo próprio Deus, né? Por próprio Deus, como representante de Deus na Terra. Ele teve que se retratar por um iluminista. Pra vocês terem uma noção do poder que esse grupo vai adquirir. E tudo isso com inteligência, tudo isso com racionalismo. É fantástico. Eu adoro o iluminismo, impressionante. Eles fazem um pouco da vingancinha que a gente tem vontade de fazer, sabe? Professor. Oi. Você falou da igreja e essas coisas medievais, você acabou de falar na aula passada. Tem um jogo muito bom que eu acompanhei, que é a Plague Tale. Conta muito, assim, sobre o abuso que a igreja fazia e sobre as pestes da idade. É muito bom esse jogo. Que legal, velho. Não sabia, não. Bom, meus amigos, Immanuel Kant, tá? Um dos grandes iluministas aí, ele vai explicar para nós o que é um pensamento, o que é ser um iluminista, basicamente. Ele vai diferenciar duas coisas. Tem pessoas que são heteronômias, beleza? Professor, Oi. Lembrei, eu pesquisei autonomia. Ah, é isso mesmo. Ele vai falar sobre heteronomia, tá bom? Que é uma pessoa que obedece a alguém porque esse alguém diz ser melhor ou maior e mais potente do que ela. Então, por exemplo, o rei, né? O rei, a igreja, o seu senhor feudal ali, o seu nobre, nesse período. Estamos falando basicamente desse período aí. Então, uma pessoa que fica obedecendo, né? Prefere obedecer, é uma pessoa heteronômia. Agora, uma pessoa autônoma, que tem autonomia, é uma pessoa que pensa por si próprio,
de forma racional, tá bom? Uma pessoa que, ao invés de esperar e preferir ficar atendendo sempre o mando de alguém, ela pensa pensa por si próprio. Então, olha lá. Pensando o tempo que ele viveu, preferiam atender os mandos, né? Algumas pessoas preferiam atender os mandos da igreja, do rei, do exército, do Estado, né? Que é mais cômodo aceitar do que pensar. Então, o iluminismo, galera, ele vem nessa rebeldia mesmo, de romper essa estrutura hierárquica de sociedade, onde temos o clero mandando em tudo, né? Se vocês lembrarem da aula de Idade Média que vocês tiveram ano passado, alguns aqui tiveram comigo, nós vamos ter o primeiro estado, que é o clero, que é o oratório, né? É de orar, que fala, de oratória, né? O que fala sobre as coisas, o belatório, que é os nobres, né? Que vão à guerra, e os laboratórios, que são os servos, né? Que servem para trabalhar. Então, eles estão rompendo com essa concepção, né? De pessoas que têm que obedecer essa hierarquia, onde a igreja fala, a gente obedece e tal. Não é mais assim, eles estão se rebelando contra isso, então é muito legal. Posso passar? Sim. Não, professor, só um minutinho. Não, professor, só Peraí, só um Ok, minuto, espera. professor. Manuel Kant, ele tem uma das melhores filosofias, viu, gente? Fantástico. Noção de ética, a gente vai discutir a ética dele daqui a pouquinho. Quando a gente estiver no Ética Moderna, a gente vai falar sobre a ética de Manuel Kant. Pode muito copiar legal. isso daí? Bom, copia quem quiser, eu já falei, copia quem A quiser. outra eu já copiei. Agora eu vou copiar isso. Nossa, agora que você vai começar? Tô no final já, professor. Pessoal, para quem vai copiar, tem que ser muito... Rápido. Tem que entender que tem gente que não está copiando e que quanto mais rápido, melhor, tá bom? Então não pode ficar marcando muito no... Vou ter que sair, o céu tá acabando a bateria. Pessoal, eu quero fazer um teste. Vocês estão me escutando eu falando assim, sem o foninho? Escuta. Não, professor. É ruim? Sim. Não, peraí, professor. Tá legal, tá legal. Boa. Professor, se quiser por mim passar, pode, porque eu tirei foto. Como eu tô no finalzinho, aí eu só tirei para copiando. Ok. Eu vou esperar as pessoas que estão copiando falar para mim se pode, tá? Tá bom. Por mim pode também, já acabei de copiar. Por mim também tirei print. Bom, eu vou passar então, tudo bem? Ninguém mais copiando? Quem estava copiando? Não? Bom, ó, eu vou passar. O Kant vai dizer um negócio. Essa frase não precisa copiar, não, para quem for, tá? Eu acho que é só mais explicativa mesmo, ó. Ele vai dizer o seguinte: é tão cômodo ser menor se eu tiver um livro que tem um entendimento por mim, um diretor espiritual que tem em minha consciência moral, um médico que for me decidir a dieta. Então, não preciso de eu mesmo me esforçar. Não me é forçoso pensar, quando posso simplesmente pagar. Então, Kant está falando sobre uma sociedade aí que prefere sempre ter alguém mandando, né? Prefere alguém dizendo o que eles têm que fazer do que pensar por si próprio, ter a sua própria liberdade, própria noção do que fazer, né? Isso é muito impactante. Eu estava dando aula, galera, e eu fiz uns exercícios e eu mandei, né, esses exercícios para os alunos fazerem. E uma mãe, ela pegou e falou assim, mandou uma mensagem, falou assim: eu não achei a resposta
da pergunta, né, dessa pergunta que você fez, essa atividade que você fez na apostila, ou no livro didático, ou né, que a escola usa. E aí eu perguntei assim, por que a senhora está ajudando, né, o seu filho? Ele tem algum tipo de problema, alguma coisa assim e tal? E ela falou, não tem. Então, por que você está ajudando? É ele que pediu. E aí temos um problema. É muito mais fácil pedir para as pessoas se ajudarem a gente a fazer as coisas, né, do que a gente tentar por si mesmo. Uma coisa é você pedir dinheiro para alguém te ajudar, ou pedir ajuda para alguém, me ajuda a resolver essa situação no trabalho, né? Nós temos uma equipe assim trabalhando, né? Então, colega, você tem como me ajudar nisso, me ajudar naquilo, aliviar, ajudar tal. Agora, pensar, galera, não pode ser com a ajuda de outro. É isso que Kant está falando. Você se torna menor, sabe? Veja só, a mãe, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar talvez trabalhe a mãe, né? Às vezes trabalhe e cuide de casa. Tem que se preocupar com o que a criança está comendo, vestindo e tudo mais, né? E até ela tem que viver, né? E ainda assim tem que fazer o exercício do filho. Sim, tá muito errado isso, tá? Isso tá muito errado, porque a pessoa tem que ter autonomia, cara. Tem que ter autonomia. Como que vai ser essa pessoa frente a problemas daqui 2, 3 anos? Ela vai ser uma pessoa menor, vai ser uma pessoa que não vai conseguir lidar com as coisas, né? E se esse aluno se apaixona, pior ainda, porque imagina o pé na bunda que ele toma, e aí como é que ele lida com a derrota, né? De não ter mais a namorada ou o namorado. Então, veja só, é complicado, as pessoas têm que lidar com as coisas, né, por si. Bom, meus amigos, agora a gente vai falar de outro cara aí, né, nosso amigo aí. Para quem quiser copiar, coloca aí, principais teóricos, tá bom? E aí, esse título aqui, principais teóricos. E aí, pode começar a copiar esse daqui, tá bom? John Locke, meus amigos. Quem é John Locke? John Locke é um inglês, beleza? Nós vamos ter um iluminismo. Veja só, não é uma escola iluminista, tá? Não existe uma escola iluminista. Eu já vi em alguns exercícios, principalmente na escola do Estado, a escola iluminista. Não existe escola iluminista. Não existia uma escola física onde o iluminista ia e se tornava iluminista, tá? Nós temos, galera, um movimento iluminista, tá? É um movimento que vai acontecer tanto na França, quanto na Alemanha, quanto na Inglaterra. E aí temos o John Locke representando aí, né, a Inglaterra. A gente vai ter outros representando a Inglaterra, mas ele é o principal. Professor, Os históricos da justiça e tudo mais. Oi? mas o iluminismo aconteceu só nesses 3 países? Então, o movimento iluminista ele acontece na França, na Inglaterra, na Alemanha, né? Mas depois os ensinamentos dos iluministas começam a ser praticados nas universidades. Então, por exemplo, algumas elites brasileiras aqui, da mineração brasileira, por exemplo, que vai se formar por conta da mineração aqui no Brasil, da extração de ouro, eles vão fazer a universidade, porque aqui no Brasil não tinha, em Coimbra, em Portugal. E lá eles vão ter um ensinamento, uma educação iluminista. Então, esses caras propõem ideias, né, eles começam a pensar e refletir, escrever grandes tratados, e esses tratados começam a ser ensinados nas universidades. E aí, sim, temos uma expansão para toda a Europa, França, Itália, Grécia, Espanha, Portugal. Espanha vai ser bem dificinho, mas vai ter. Beleza? Ele vai escrever uma obra, ele viveu ali no século XVII, né, 1632 até 1704, e ele vai escrever uma obra chamada Ensaio acerca do entendimento humano. Nessa obra, galera, ele vai pesquisar, vai estudar, vai pensar, refletir como o ser humano conhece, como ele entende as coisas. E esse cara, ele vai chegar a uma conclusão muito legal, não é tão original, mas é muito legal. Qual? Há um empirismo. O ser humano,
ele conhece as coisas através do modo empírico. O que é isso? É através da experiência. Empírico quer dizer razão mais experiência. E aí nós temos o resultado empírico. Então, eu vejo, eu toco, eu experimento, eu observo, e aí eu tomo essas informações para mim e crio um entendimento. Ele vai fazer uma analogia muito legal com uma tábula rasa, é conhecido como teoria da tábula rasa. Como que é essa tábula rasa? Vocês, deixa eu ver se vocês estão... Deixa eu interromper aqui rapidinho, e aí eu vou ficar grandão. Oi. Eu já volto o slide para quem está copiando, tá? Aqui em casa, eu tive que abrir o portão. O senhor passou alguma coisa? O que é? Tinha visita aqui em casa, batendo no portão, e eu fui atender. O senhor passou alguma coisa? Passei, vai. Ó, deixa eu falar, eu não sei quem que eu tô falando, porque eu não tô vendo quem tá falando, mas veja só, depois essa aula vai estar gravada, tá bom? Então, você pode voltar e ver a aula, tá? Eu tava na aula porque eu saí rapidinho, porque bateu pessoa aqui em casa. Não, eu entendi isso daí. Então, você pode fazer olhar, assistir de novo a aula e ver o que eu passei nesse período que você foi lá fora, tá bom? Galera, vocês estão vendo essa folha aqui, né? Vamos fingir que essa folha aqui é a tábula rasa que o John Locke falou, beleza? Agora imagina a seguinte situação. Com quantos anos... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para alguém, deixa eu ver aqui... O Davi tá aí, Davi? Davi, tá vivo? Davizão, não. Emily, tá aí? Ah, o Davi tá aí. Davizão, fala para mim uma coisa. Com quantos anos você acha que você começou a entender as coisas, assim, um pouco melhor, assim? Porque tem uma época que a gente só baba, né? Que a gente fica só rolando na cama, tal, quando a gente é pequenininho. Mas, assim, com quantos anos você acha que você começou a falar as primeiras palavras? Você lembra, mais ou menos? Acho que com 4 anos, eu não sei muito bem, não. 4? Vamos supor que foi com 4. Imagina o seguinte, o Davi, ele tá andando assim na casa dele, a mãe dele tá lá esquentando água para fazer um chá ou um café e tal. Na minha casa sempre foi chá. O povo lá adora chá. Minha mãe adora chá. E aí, o que acontece? O Davi, ele vai com a mão naquele negócio que tá borbulhando, saindo um monte de fumaça, né, e tal, e ele vai e encosta a mão, tá bom? E aí ele queima a mão. Ele tem uma dor, né, muito grande. E aí a mãe dele rapidamente vem, a mãe, o pai, o irmão, sei lá quem que estava cuidando dele, e vem falar o seguinte para ele, fala assim, isso machuca, isso faz dodói. O que vai acontecer no cérebro dele, segundo John Locke, tá? Segundo John Locke, não sou eu que estou falando, não. O que vai acontecer? Imagina que isso daqui é o cérebro do Davi. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer um risco, uma marca, um conhecimento, uma experiência, tá bom? Tipo, quente faz dodói, coisa quente faz dodói, fogo faz dodói, beleza? Só que o Davi cresce, continua desenvolvendo e tal, e ele percebe, vai, através de mais experiências, né, ele vai aprendendo mais coisas sobre o fogo, e isso vai ficando mais complexo. Cada marquinha aqui vai falando outra coisa do fogo. Então, a primeira aqui, por exemplo, falou o seguinte, fogo faz dodói, dodói machuca. Isso daqui, ó, fogo esquenta a água, fogo gera calor, fogo ilumina, fogo faz tal coisa. E aí a gente percebe que, com o entendimento do Davi ao desenvolvimento da idade dele, ele vai chegar a várias conclusões sobre o fogo. Fogo protege, porque as pessoas usavam o fogo, fogueira, para se proteger dos animais. Fogo ilumina, fogo sei lá o que, fogo destrói florestas. O fogo, o calor gera, e aí vocês vão percebendo uma sequência de entendimentos sobre o fogo, né? Muito interessante, e ele vai chegando a um entendimento muito mais complexo, por exemplo, de que uma usina nuclear utiliza o calor de um
de uma substância nuclear, né, plutônio, urânio, essas coisas assim, para gerar um calor absurdo, para ferver uma água, né, um componente de água lá, tal, e que vai gerar vapor, e esse vapor vai movimentar turbinas, né, e aí vamos ter energia. Então, veja só, vai ficar tão complexo ao ponto disso. Por quê? Porque ele vai adquirindo experiências, até que a noção de fogo do Davi, ou de calor do Davi, é muito mais complexa do que fogo faz dodói. Então, essa é a teoria da tábula rasa, onde onde nós vamos adquirindo através do empírico, adquirindo através da noção de experiência as nossas ideias, nossos entendimentos. É fantástica a teoria dele, faz muito sentido mesmo. Inclusive sobre religião. Olha que interessante. Perguntaram assim para John Locke, Deus é único? E ele fala o seguinte, depende da experiência que você tem. Porque dependendo da sociedade que você for criado, ou nascer, ou desenvolver tal, a sua concepção de Deus é diferente. Pra vocês terem uma noção. Então, olha só que legal essa teoria. Por exemplo, para os egípcios antigos era Ra, né, o Deus supremo deles lá, que lutava contra o caos todos os dias. Para os gregos, Deus supremo, além dos titãs, tal, era Zeus, tal. Então, em cada sociedade isso vai se alternando, porque cada sociedade tem uma experiência diferente na construção dos seus mitos. Isso é muito inteligente, cara. A teoria dele é muito, muito fantástica. Bom, mas não é a maior contribuição para nós, não. Qual é a maior contribuição para a nossa aula acerca da crítica ao absolutismo? É o justnaturalismo, meus amigos. Olha lá, o justnaturalismo. O que a palavra just significa? Significa leis, significa direitos, né? Aquilo que está ligado à justiça. E o natural é a justiça natural, os direitos naturais, traduzindo assim de bem grosso modo, tá bom? Então, o justnaturalismo são os direitos que são inalienáveis, que nascem com a gente. Ele vai pensar o seguinte, olha que tacada de mestre. Quem deu a vida para deixa eu ver aqui, pegar Gabriela Flor. Gabriela, quem te deu a sua vida? A minha mãe. Sua mãe e seu pai, né? Sua mãe e seu pai. Foi um rei que deu? Não. Exato. Foi isso que John Locke concluiu. Se não foi ele que deu a vida, foi um processo biológico e não social, porque o rei ele se estabelece na esfera social e não na natural. Você não nasce sabendo que tem um rei, que você tem que obedecer ele. Não, você aprende socialmente, através das experiências, né, sociais, que você tem um rei. Então, o rei não é natural, o rei é social. Portanto, se ele é social, ele só cabe a ele os direitos sociais. Agora, os direitos naturais, não. Então, direito à vida, a vida é sua, foi um direito natural seu, adquirido pela natureza, né, pela sua natureza, e não pelo rei. A liberdade é a mesma coisa. Não se dão liberdades para as pessoas ao nascerem. Ela nasce primeiro, e aí ganha a liberdade, né? Uma liberdade, é um processo natural, antes mesmo de social. Então, liberdade também. Agora vamos à propriedade. A propriedade, ele não está querendo dizer aqui que todo mundo tem direito, quando nasce, a ter propriedade, logo que não. Mas ele vai dizer o seguinte, é um direito natural que a gente tenha a oportunidade de ter uma propriedade. Por quê? Porque ele, analisando a sociedade da época dele, ele percebe o quê? Quem é rico tem propriedade. Quem vive bem tem propriedade. E ele percebe o seguinte, a propriedade é a condição primeira para que a vida e a liberdade se estabeleça. Porque imagina só, vocês devem conhecer ou alguém, né, que passa por isso. Colegas ou às vezes casos que vocês já ouviram de crianças, né, pessoas que não têm casa, né, pessoas que
tem que morar de aluguel, e por ser viver numa pobreza tão grande, eles não conseguem bancar esses aluguéis, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, elas ficam saindo de casa em casa, né? Mudando, sendo despejadas de casa em casa, e muitas vezes caem na nossa, que a gente conhece como a marginalidade, né? Caem na rua mesmo, vão morar na rua e tudo mais. Gente, que tipo de vida e que noções de liberdade essa pessoa vai ter se ela é uma pessoa que não tem o básico, uma moradia, né? Como se desenvolve o intelecto de uma pessoa sabendo que ela não tem casa para morar, velho? Essa é uma condição muito foda. E aí o John Locke está colocando justamente isso. Está colocando que é dever do Estado, né, defender a propriedade de quem tem e oportunizar a propriedade para quem não tem. É um direito. E aí ele vem com essa ideia da propriedade para diminuir a desigualdade social. Isso é muito inteligente. E é o que nossos estados, nossos países, sempre procuram fazer. Um país bom, obviamente, né? Um país inteligente, um país bom, ele procura fazer isso. Ele procura proporcionar ou tornar possível que as pessoas tenham seu próprio teto. Porque assim, olha só tanto que esse cara é complexo e o raciocínio dele é tão inteligente. Se a pessoa ela tem moradia, ela tem um mínimo ali para viver, ela tem um lugar para se estabelecer, né? Então ela vai ter água encanada, ela vai ter esgoto, vai ter essas coisas, beleza. Então ela não vai sofrer de várias doenças, né? Que pode ter se a pessoa morar em condições insalubres. E aí não enche os hospitais, né? Então a saúde pública agradece se as pessoas ficarem menos doentes. Beleza. Se a pessoa tem casa, ela não vai precisar se preocupar em ter que ficar pagando um valor exorbitante de aluguel, que é muito caro. E aí essa pessoa pode ou pegar essa grana e usar para a educação do seu próprio filho, ou a educação da sua filha, ou se alimentar melhor, né? Então veja só, o tanto de coisas e benefícios que uma propriedade, no caso uma casa, um terreno, proporciona à sociedade. A diminuição da desigualdade social. Isso é muito fantástico. Bom, galera, direito à revolta. É aqui que entra a nossa aula vocês vão ver quando a gente discutir a independência dos Estados Unidos. Por quê? É justo a revolta ao Estado que não o representa. Veja só, um rei, ele só é rei porque a gente deixa. Então, se esse rei não nos representa, ou seja, não vai de acordo com a população, porque o poder dele manda de nós, né, vem de nós, é legítimo a gente se rebelar contra ele. Essa frase vai ser tão importante, mas tão importante, que vai provocar uma das maiores revoluções que vai acontecer, que é a independência dos Estados Unidos, em 76. Então, veja só, a teoria dele é fantástica. E o que a gente vai ter? A gente vai ter um governo britânico explorando a colonização nos Estados Unidos, as 13 colônias, né? As colônias do norte de Plymouth e as colônias do sul da Carolina, tal. Vai ser exploratório, até que os caras começam, gente, esse governo não nos representa, vamos revoltar contra ele, e eles fazem uma guerra de dependência. Todos esses direitos, vida, liberdade, propriedade, direito à revolta, são universais e inalienáveis, ou seja, é para todos, universal, inalienável é que nasce neles e não pode ser tirado dele. É impossível você tirar esse direito de alguém. Né? As pessoas têm esse direito. Mas professor, ele cometeu um crime e a liberdade é tirada. Beleza, é um acordo social, beleza, temos uma regra, uma lei, beleza, mas se você não pode, a pessoa não pode nascer escrava, né, ela não pode fazer isso, é erro. E aí tanto é assim, galera, que essa concepção vai moldar vários países, assim, onde não vai ter escravidão, né, países, por exemplo, da Europa não tem escravidão, né, e aí vai ser abdicado a escravidão em vários lugares, né, vocês vão ver. Bom, eu vou passar, tá? Acho que terminou, né? Quem copiou, terminou, né? Eu terminei, copiei. Sim, deu tempo. Ó, vou para um próximo tópico. Esse tópico aqui vocês não precisam copiar. Esse daqui é só um exemplo, tá? Esse tópico aqui é da Constituição de 1988, a nossa Constituição. O ano que
eu nasci, 1988, ano maravilhoso. Gente, isso daqui é o artigo 5º da nossa Constituição, o 5º artigo, tem 1, 2, 3, 4, e o quinto, muito importante o 5º. E parece que foi John Locke que escreveu, de tão parecido com a teoria dele. Olha só, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. E aí desenrola o artigo 5º. Então, veja só, galera. O artigo 5º ele foi escrito praticamente por John Locke. O direito à vida é inalienável, galera, é importante, todos têm direito a isso, todos têm direito à liberdade, à igualdade, né, e aí eles incrementaram, lógico, que John Locke está no século XVII, chegando no século XXI, nós pensamos outras coisas além do que ele já tinha pensado. Então, segurança também é uma prioridade do Estado, é por isso que a gente tem a polícia. A propriedade, por isso que nós temos também a polícia, para garantir a segurança da nossa propriedade, e políticas que geram a oportunidade das pessoas terem casas, né? Vocês têm, aqui em Uberaba tem vários programas, né? Tem um que foi muito famoso, que é o Minha Casa Minha Vida, depois teve o Minha Casa Minha Vida 2, e hoje o governo Bolsonaro também fez um outro programa, eu não sei o nome, me desculpem, eu não sei o nome, mas também é a mesma coisa, que torna a possibilidade de você ter casas para você. Então, constrói-se várias casas, e aí a pessoa que prova, né, sua vulnerabilidade, né, sua renda, tudo, ela acessa a essa casa e paga por mês uma quantia bem baixa, que ela dê conta. Eu conheço algumas pessoas que têm casas assim, e paga-se 150, 120, 80 reais por mês, alguma coisa assim. Um preço bem acessível. Oi? Parece que chama Casa Verde e Amarela. Como é que é o nome? Verde e Amarela, Casa Verde e Amarela. Isso, esse é o nome mesmo. Eu sabia que tinha a ver com alguma coisa verde e amarela, mas eu acho que é isso mesmo. Uhum. Mais alguém quer falar? Não? Bom, vocês viram então como a Constituição brasileira, no século XXI, agora, nesse exato momento, se vocês precisarem provarem qualquer coisa e usarem, forem, sei lá, vamos supor que vocês são incriminados assim, de uma forma errada e tal, e aí vocês têm a Constituição para embasar. E essa Constituição nasceu, né, no século XVII com John Locke, galera. Bom, vamos falar mais um, e esse cara é bastante importante, escrevam aí então, para quem está copiando, Barão de Montesquieu. Ele era barão, né, esse cara aí, e ele vai também cunhar uma teoria fantástica, mas fantástica mesmo, sobre injustiças do poder absolutista, né? Esse cara, ele vai pensar uma estratégia, e aí todo o mérito a ele por pensar essa estratégia, por pensar isso, que é como tornar um governo mais justo para aqueles que moram nesse país, alguma coisa assim. Como tornar um governo justo? O que seria um governo justo? Como seria uma forma de governo onde um poder não é maior do que o outro? E aí, pensando nisso, quais são os poderes que uma sociedade, que um país, que um governo tem? São 3 poderes, tá? Vocês vão ver ao longo da história que vai ter mais de um. Por exemplo, a Constituição Espanhola de 1812 tem o poder moderador, que o Brasil vai usar no primeiro reinado aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II vai usar, que é o poder moderador. Que poder é esse? O poder sobre todos, ou seja, é um absolutismo novamente, é uma monarquia absolutista. Então o Brasil só finge que é legalzão, tal, mas o período imperial é absolutista aqui no Brasil. Bom, meus amigos, do que a gente está falando? A gente está falando de um governo dividido em 3 poderes, tá? O executivo, o legislativo e o judiciário.
Eu não estou querendo tratar vocês como crianças e que não entendem muito de política, tá? Pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês do que seria poder executivo, poder legislativo e judiciário, tá bom? Na esfera municipal, por exemplo, legislativo são os vereadores, executivo é a prefeita e o judiciário é o sistema judiciário de Uberaba, tá bom? Fórum, essas coisas assim, juízes e tal. Então, é basicamente isso. Então, o executivo também é governador, é presidente, o legislativo é os deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores também. Judiciário é o primeira instância, segunda instância e terceira instância, até chegar na Suprema Corte Federal de Juízes, que é o último estágio de poder do judiciário. Beleza? E aí ele vai pensar o seguinte, ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis, e ele vai teorizar a separação dos poderes. A separação dos poderes é muito importante, porque o rei, ele acumulava todos. O executivo, ele era o próprio rei, tá? Geralmente ele colocava alguém para fazer, porque era rei, então não quero trabalhar e tal. O legislativo, ele também indicava quem que fazia as leis, né, no seu país, mas ele indicava e ele determinava, ele autorizava, era ele que fazia tudo. E o judiciário também era ele que indicava os juízes, né? E lógico, a seu favor, né? Nunca um rei ia colocar um juiz que não era da sua confiança e tudo mais. Então, o rei, ele é muito poderoso, né? O poder absolutista é muito poderoso, e ele, segundo o pensamento de Montesquieu, ele é injusto, porque é a perspectiva do rei. Imagina se eu desagrado o rei, né? O rei pode mandar prender, mas com que critério? O critério da ofensa dele, só isso, né? Nada mais. Não tem critério justo, não está tratando as pessoas de forma igual, né? E aí nós temos um problema. Então Montesquieu vai pensar no legislativo separado, o executivo separado e o judiciário separado. Pensando, né, trabalhando de forma autônoma, cada um fazendo do seu jeito, e harmônicos, tá? Então, veja só, o nosso país, por exemplo, nós temos executivo, as pessoas votaram, né, para o presidente, as pessoas votaram para o prefeito ano passado, votaram também, são as conhecidas como as eleições municipais, né, votaram também para vereador. Então, nós escolhemos separadamente vereadores do prefeito, no caso, a nossa prefeita. Não escolhemos a prefeita para ela escolher os vereadores, escolhemos separadamente, tá bom? O que isso ajuda? Isso ajuda na diminuição do poder do executivo ou do legislativo. Se o executivo sai fazendo o que ele quiser, o legislativo ele tem a obrigação de diminuir esse poder, de barrar esse poder para ele não cometer injustiças, né, sair fazendo qualquer coisa. Isso se chama lei de contrapesos, de pesos e contrapesos. Alguém aqui tem mãe, pai, primo, tia que é advogado? Professor, minha prima não é, mas ela vai ser, porque ela vai querer Ela tá fazendo direito? Sim. Depois você pergunta para ela como é que funciona a lei de contrapesos, pesos e contrapesos, que ela vai te explicar melhor, porque a minha esposa ela tá ali, ela tá ocupada, não posso chamar ela, que ela tá na sessão da Câmara, mas essa lei é muito legal. Caso o poder executivo saia do controle, o poder legislativo puxa ele, tem o poder de veto, de barrar ele. O judiciário é a mesma coisa. Se o legislativo cria uma lei que é inconstitucional, né, uma lei que não pode, que é contra a Constituição, o judiciário vai lá e barra o legislativo. Então, é muito interessante, muito inteligente a teoria dele, e isso fez com que diminuísse esses governos autoritários, né? Quando se forma uma ditadura, pessoal? Quando o executivo domina o legislativo e o judiciário. É assim que forma uma ditadura. Vamos discutir um pouquinho esse ponto de vista. Quando nós temos uma ditadura,
Geralmente, vou falar do Vargas, por exemplo, que ele fez muito isso. O presidente Vargas, né, no caso, foi um ditador de 1930 até 1940, né, 45, ele ficou 15 anos no poder, assumiu o poder através de um golpe, destituindo Washington Luiz, e depois ele deu um golpe chamado Plano Cohen, né, e aí ele ficou no poder até o final dos 45. E aí depois ele vai candidatar à presidência de novo e ganha, mas aí ele é presidente de forma democrática, não de forma ditatorial. Quando ele foi ditador, ele fechou várias vezes o Congresso, ou seja, o poder legislativo. Ele barrou o poder legislativo, mandou fechar mesmo, proibir de abrir, tipo assim, de não funcionar mesmo a casa do legislativo. Ou seja, ele podia fazer qualquer coisa, decretar qualquer lei, decretar qualquer coisa para ser executada, que o legislativo não podia barrar ele. Isso é uma ditadura, tá bom? E o Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele não fez nada? Claro que não, porque ele também mandava no Poder Judiciário, tinha poder maior que o Judiciário. Então, quando uma democracia funciona legal, quando um governo funciona legal, nós vemos o Executivo respeitando o Legislativo, e assim também o Legislativo respeitando o Executivo, e o Judiciário na mesma situação. Isso é muito importante, tá bom? Bom, meus amigos, antes de eu vou passar agora adiante, eu acho que quem copiou, acho que conseguiu copiar, né, base do liberalismo político, beleza. Eu vou passar agora para mais um trecho da nossa Constituição para mostrar como funciona na nossa Constituição, que é basicamente Montesquieu, tá bom? Olha lá. Esse precisa professor? Não, também é só mais uma exemplificação. Ah, tá bom, obrigado. De nada. A Constituição Federal, em seu artigo 2, diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Está isso escrito na Constituição. Parece que foi Montesquieu que escreveu na teoria dele, obviamente. Tá? Aqui eu trago um trecho que é uma crítica ao poder... Aqui no Brasil, temos algumas injustiças, né? Então, nós temos alguns problemas aí. Que é, por exemplo, o que diz Leandro Mascavo, que é um sociólogo que pensou o seguinte: o Estado é a forma política. Ele vai dizer o seguinte: antes não havia uma separação estrutural entre aqueles que dominavam economicamente e aqueles que dominavam politicamente. Do que ele está falando? O rei dominava economicamente o seu país, né? Assim também a política. Hoje temos uma separação, mas no Brasil temos um problema. Pois, de modo geral, eram as mesmas classes, grupos e indivíduos que controlavam tanto os setores econômicos quanto os políticos de suas sociedades. Aí ele vai dizer: engana-se quem acha que a tripartição dos poderes conseguiu mudar isso. Então ele vai dizer o seguinte: no Brasil, tornar diferente, né, o poder legislativo, executivo e judiciário, né, separados, não melhorou a condição de quem está no poder continuar no poder. Para vocês terem uma noção, nós temos deputados, nós temos famílias que estão há gerações e gerações no poder, tá? Que não saem dele. Então, essa separação não resolve todos os problemas de uma democracia. Claro que a gente tem que ficar de olho nas outras condições aí também. Pessoal, antes de eu ir para o próximo, que é Voltaire, eu vou parar aqui, nós temos mais... desculpa, parar não. Eu vou falar Voltaire e aí eu paro em Voltaire, tá bom? E esse cara é um cara fera, velho. Esse cara aqui é fora do normal. É o maior dos iluministas. Na minha opinião, tá? Por que eu acho que ele é o maior? Porque ele vai ter uma influência muito grande em muitos reinos. Ele não vai ser só nenhum rei, né? No caso da França ou da Áustria, ou, né, outros reinos aí. Ele vai ter uma influência sobre vários mesmo. E ele vai escrever um livro, né, que chama Tratado sobre a Tolerância. Por que ele escreve esse livro? Por que ele está pensando na tolerância? Porque ele está vendo a Guerra de 30 anos. A Guerra de 30 anos é uma guerra intolerante, né, de intolerância religiosa. Para vocês terem uma noção, a gente vai ter um momento, uma noite, olha que loucura isso daí, na França, tá? Uma noite chamada Noite de São Bartolomeu. O que é isso? É uma caça, tá, dos católicos aos protestantes.
quem era protestante foi caçado nessa noite de São Bartolomeu. Ele era caçado mesmo. Os católicos saíam com faca, com arma, para tentar matar quem era protestante, famílias protestantes, para vocês terem uma noção. A noite de São Bartolomeu é uma das noites mais horríveis na história, assim, da Igreja Católica, tá? Porque esse ódio, essa intolerância, ela era alimentada pela própria Igreja, tá? Então, isso é um problemaço, um problemaço. Então, nós vamos ter a Guerra de 30 Anos, onde países protestantes contra países católicos, e vai ter muita guerra, muita gente vai morrer por conta dessa guerra. Bom, o que ele vai falar? A principal questão aqui sobre que ele vai tratar nesse livro. Principais críticas. Crítica ao antigo regime, né, ao absolutismo monarca, ao reinado. A crítica à intolerância religiosa, tá? As pessoas serem intolerantes religiosas, né, de forma intolerante. E a defesa da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não é só falar, né? É professar, é expressar. Então, veja só, uma pessoa ela tem uma religião e ela, num país que é intolerante religioso e que tem menos liberdade de expressão, ela é proibida de professar essa religião, né? De falar sobre essa religião, de rezar, né, para o seu Deus ou da sua forma, né? Então, veja só, nós temos um cara que está discutindo isso de forma muito, muito severa, né? Olha o que ele vai dizer, olha a frase ali embaixo. Posso discordar de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito... gente, está tudo escrito errado ali. Direito de dizê-las, tem 2 R aqui, tá? Defenderei, é meio estranho. Então, veja só, galera, nós temos uma frase fantástica, né, pensada aí, sobre, mesmo que eu seja intolerante, né, mesmo que eu seja contrário à sua opinião, eu não posso deixar de calar você, não posso calar você, porque isso também pode me calar. Veja só, tem uma frase muito legal, do Bertold Brecht, que ele fala o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês, que é muito legal, eu vou ler para vocês, é o Caminho a Mayakovsky. Bertold Brecht. O Caminho com Mayakovsky. Olha que legal essa frase aqui, galera. É um poema, tá? Um poema do Bertold Brecht, um dramaturgo e poeta alemão. E ele vai dizer o seguinte, ó. Cadê? Olha lá. Vou ler para vocês. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. Estamos traduzindo isso para a liberdade, tá? E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a nossa garganta. E já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Veja só, galera, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, quando a gente proíbe o outro de falar, né, a gente está alimentando uma coisa que pode nos ferir. Quando a gente fala, não, você não tem que falar nada, você também não tem que falar nada, uma hora alguém vai fazer isso com a gente, e aqueles que a gente falou e concordou deles não falarem nada, não vão nos ajudar porque a gente limitou, eles não podiam jamais falar, entende isso? Então, é a mesma coisa, né, de defender a liberdade de expressão. É a mesma coisa, a gente não pode, porque a gente discorda, né, da pessoa, a gente não pode calar ela, a gente não pode, isso é errado, né? Todos temos a liberdade de expressão. Diferente, galera, e aí a gente entra numa outra questão, que é diferente de
a pessoa falar coisas que ofendam a outra, né? Isso já é outra situação. Por quê? A minha liberdade vai até onde a do outro começa. A partir do momento que eu passei a liberdade do outro, galera, aí você está cometendo, em sociedade, um crime de intolerância, um crime de desrespeito com a outra pessoa, tá bom? Então isso é muito interessante. Nós somos livres para falar, mas nós não podemos atacar as outras pessoas, porque elas podem se sentir ofendidas, elas podem estar sendo ofendidas de fato, e elas merecem não serem, né, ofendidas só porque elas pensam do jeito que pensam. Então ficou meio confuso, mas veja só, eu não posso falar para vocês, meus alunos, fica quieto, vocês não sabem nada, fica quieto da minha aula, tal, ou vocês, professor, discordo do Lavoisier, e eu falo assim, mas não, quem é você? Fica quieto, você não pode falar nada aqui não. Eu não posso fazer isso. Por mais que vocês falem o contrário, ou acreditem em pensar o contrário do Lavoisier, nada disso, eu não posso calar vocês, isso está errado. As pessoas têm a liberdade de expressão, né? E aí, no caso, Lavoisier está pensando na liberdade de expressão religiosa. E aí eu vou trazer para vocês uns dados aqui que vocês vão ficar um pouco chocados. Bom, pelo menos eu espero que fiquem. Olha o artigo 6º aqui da nossa Constituição também. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Por que a gente está falando isso? Porque eles viram, né, o Voltaire vivia um período ali de guerra religiosa. E aí, galera, eu trouxe esse dado para mostrar para vocês o que acontece no Brasil. Teoricamente, no Brasil, você pode professar qualquer religião. Qualquer religião. Até o satanismo você pode professar, tá? Não vai ser muito aceita, né? Não é muito legal você sair e falar essas coisas aí do diabo, né? Não, pelo amor de Deus. Mas, tanto porque a nossa sociedade é bem religiosa, acredita em Deus e tudo mais. Mas olha só, você pode praticar qualquer religião, pessoal, no Brasil. Só que, olha na Bahia, esses dados aqui. Isso daqui é o número de ataques à intolerância a locais de religião de matriz africana, meus amigos. Olha aqui. Tivemos em 2014 22 ataques, em 2015 29, em 2016 32 ataques, tá? A lugares onde está locais de culto religioso africano, como candomblé, umbanda, esse tipo de coisa. Então, veja só, esse tipo de religião. Então, veja só, galera, no Brasil nós temos uma intolerância muito grande. Eu vou contar um caso aqui, eu acho que vou até mostrar para vocês esse caso que é muito chocante. Quantos anos vocês têm mesmo? 14? 13, 14. Eu 12. tenho 13. 13. 14. Professor, entre 13 e 14. 12. 12 e meio. Vou ler uma matéria aqui para vocês, ó, só a manchete para você. Menina vítima de intolerância religiosa toma uma pedrada na cabeça quando ela passou na frente de um culto evangélico. Ela estava indo para sua religião, né, que é africana, no Rio de Janeiro. Ela é do candomblé, e ela estava passando vestida, né, com as suas roupas, né, para o candomblé, passou na frente de um culto religioso evangélico, e as pessoas tacaram pedra e acertaram uma menina de 12 anos na cabeça. Ô, louco, cara, que 11 maldade. anos. 11 anos, na verdade, desculpa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Assustador. Assustador saber que a gente tá passando por isso ainda. Vamos ver se vai funcionar. Isso é recente, professor?
Dois homens estão sendo procurados, acusados de intolerância religiosa. Diz que eles foram presos, mas ainda não foram presos, não. A família relatou à polícia que foi insultada quando saía de um culto. Eles vestiam roupas do candomblé e, olha, a neta da mãe de santo chegou a ser atingida por uma pedra. A marca da agressão está na cabeça da garota de 11 anos, mas a cicatriz maior não é essa. E o que passou na tua cabeça depois que você se deu conta do que tinha acontecido? Que eu ia morrer. Eu sei que vai ser difícil vendo sangue cair, porque sempre que eu fecho o olho eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil de tirar da memória. Kailane foi agredida no último domingo. A avó da menina, que é mãe de santo, conta que todos estavam vestidos de branco e saíam de uma festa. Eles caminhavam para casa na Vila da Penha quando dois homens começaram a insultar o grupo. Um deles jogou uma pedra que bateu num poste e depois atingiu a menina. E foi que chamou a atenção, porque eles começaram a levantar a Bíblia e chamar todo mundo de diabo, vai para o inferno, Jesus está voltando, está repreendido. Na delegacia, o caso foi registrado como preconceito de raça, cor, etnia ou religião e também como lesão corporal provocada por pedrada. A família da menina diz que os agressores fugiram num ônibus que passava pela Avenida Meriti. A polícia agora busca imagens das câmeras de segurança desse ônibus na tentativa de identificar os dois homens. Meus amigos. Tem uns outros dados também aqui que eu trouxe, bem interessantes, que são sobre intolerância na rede social. Intolerância e falta de liberdade de expressão na rede social. Hoje a gente pode discutir muito isso sobre o cancelamento, né? A cultura do cancelamento, que as pessoas fazem muito isso, né? De tentar cancelar outra pessoa. Tem também a intolerância nas redes sociais com ofensas bem específicas a respeito do corpo, do peso, da religião, da deficiência, da idade da pessoa, né? Vários comentários assim, dizendo, por exemplo, sobre o velho, por exemplo, você é velho, sai daqui, como se isso fosse uma coisa negativa, né? Como se isso fosse ofensivo, né? Então a gente tem muito a aprender ainda com os iluministas. Os caras estão escrevendo ali no século XVII, até hoje a gente não conseguiu superar essas dificuldades, né, de intolerância e tudo mais. Meus amores, eu vou interromper aqui a nossa aula, a gente vai continuar outro dia. Eu vou colocar aqui a lista de presença para vocês, aí vocês, por favor, coloquem aí, tá? Professor, depois o senhor tem que lembrar que eu tô no e-mail do meu pai, tá? Aí vai te mandar pelo e-mail do meu pai. Como assim? Mandar o quê? É porque quando eu assinar, vai mandar e-mail do meu pai, não é? Da minha participação. Não acontece isso, não. Ah, tá, entendi. Eu tenho um aplicativo aqui do Google Meet que se eu gerasse a lista de presença, dá para gerar a lista de presença automaticamente e tal, com as pessoas que estão aqui, as pessoas que entraram e tal. Aí sim apareceria o e-mail do seu pai. Mas no Google Forms você digita seu nome e é por lá que eu entendo, né? Você presente, tá bom? Ah, tá, então tá, obrigada. De nada. Pessoal, pode já sair, já que eu já pus meu nome. Pode, eu ia falar isso. Pessoal, quem assinou, fique à vontade. Professor. Tchau, obrigadão pela presença. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom final de semana. Abraço. Abraço. Vou interromper a gravação para não ficar muito comprida.